Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje, pela primeira vez, aventurei-me a fazer macarrones. Aqueles docinhos com várias cores, com vários tipos de recheio, conhecidos em todo o mundo, ficaram famosos na França, mas na verdade a origem é da Itália, tão bem conhecido pela dificuldade da perfeição. Portanto, vejam lá a dificuldade deste docinho. Este doce é feito com farinha de amêndoa, por isso é que torna o doce caro. Querem ver então como se faz e como é que eu me saí na primeira vez? O nome macarrón vem de duas freiras que foram as últimas no século XV a fazer o doce. Então é por isso que se chama macarrón. Por incrível que pareça, este docinho leva poucos ingredientes. Coloquei ali farinha de amêndoa, açúcar em pó com uma colher de farinha maisena, açúcar normal e usei 3 claras. Depois tenho aquele, não é um saco de pasteleiro, mas é para enfeitar os bolos. Corantes a gosto, eu tenho verde e vermelho. Para começar, vou juntar a farinha de amêndoa com o açúcar em pó e peneirar bem. Um dos segredos da bolachinha para ficar lisinha é peneirar bem a farinha. Apesar de ser farinha, encontramos sempre assim uns pedacinhos da amêndoa. Então é bom a gente peneirar bem. Farinha peneirada, agora vou fazer o merengue suíço. Aqui está o truque do doce. Coloco num tachinho para ir ao lume o açúcar e as claras. Sim, nós vamos aquecer as claras, mas atenção, não pode passar dos 50 graus. Mas, como eu não tenho termômetro, eu vou simplesmente aquecê-las um pouco. Agora vou bater na batedeira até formar o merengue. Isto demorou uns 10 minutos até formar aqueles picos, sabem? Acho que vocês conseguem ver ali aqueles picos. Assim está no ponto. Vou misturando agora a mistura da farinha e do açúcar, mas eu vou misturando aos poucos, porque nas receitas diz para misturar tudo de uma vez.
Mas como a medida das claras não são todas iguais, porque elas têm vários tamanhos, eu preferi colocar aos poucos até chegar no ponto da massa. Dividi a massa em duas partes, porque eu queria fazer duas cores, então vou fazer cor de rosa e verde. Como eu disse, os macarrões já eram muito apreciados no século XV. Depois que essas duas freiras morreram, o segredo ficou com elas, até que no século XX o segredo foi novamente descoberto. E por causa dos direitos autorais, quem descobriu o segredo no século XX deu-lhe o recheio, então os biscoitinhos ficaram com uma nova cara. No século XV eram só as bolachinhas. Coloquei ali a massa da melhor forma possível e agora dou batidinhas para ela ficar assim mais espalmadinha e deixei repousar durante meia hora. Levei a cozer no forno pré-aquecido a 170 graus por 10 minutos. Aqui temos que estar de olho, porque se virmos que eles crescem demais, temos que abrir a porta do forno. Eu acho que podem fazer em qualquer forno, tem que ser em uma temperatura baixa. Os verdes, uns deram certo, outros não deram certo. Eu acho que sei o que foi. Eu devo ter colocado massa a mais. Devia ter colocado menos massa, ficou muito alta. Mas é assim, para a primeira vez. Vou recheá-los com um creme, com as gemas que sobraram. O recheio vocês podem rechear com o que quiserem, chocolate, com leite condensado, fazer um tipo brigadeiro. Então, os cor-de-rosa, a maior parte deu certo, lá está. Alguns devem ter ficado massa a mais. Nos tabuleiros eu coloquei papel vegetal por baixo, também diziam nas receitas que não dava certo, mas deu super certo. Não pegou nada. Agora é só rechear os macarrones. Procurar o par, o mais parecido, não é? Porque isto é tudo feito à mão. Quando são aqueles tapetes que já têm aquela forma da massa, mas eu não tenho nada disso. Foi um teste, não estão perfeitos, estão longe de estar perfeitos, mas para mim ficaram ótimos. Pelo que eu li sobre os macarrões, eles têm que ficar com uma... Como é que posso explicar? Parece uma saia, uma sainha, uma rendinha no fundo. E estes ficaram. Para servir, se não tiverem nenhum prato assim bonito, com um prato normal e com um pé de alguma coisa, uma taça, qualquer coisa, podemos fazer um prato mais alto. Fica bem mais bonito. Para a primeira vez, para mim, ficaram perfeitos. E acima de tudo, muito saborosos. São muito bons. São um pouco doces para o meu gosto, mas
tem aqui um certo requinte. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Se fizerem alguma festinha em casa, façam, que vão fazer boa figura. Obrigada pela presença e até ao próximo vídeo. Tchau!